Olá pessoal, tudo beleza? Bom, vamos dar início aqui a nossa Delphi intensiva aqui. É o seguinte, vamos falar sobre disponibilizando serviço com o servidor OData MVC-BR. Como todos sabem aí, já foi dito sobre a questão de OData, servidor RESTful, né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre esse servidor OData que o MVC-BR, que é uma framework aí que todos já devem estar sabendo aí, que é uma framework que ajuda os desenvolvedores a fazer um trabalho bem melhor, auxiliando ao desenvolvimento usando a técnica MVC. Isso vai ajudar muito, todo desenvolvedor tem um benefício muito grande em utilizar o MVC-BR. E o MVC-BR também disponibiliza, que é o que eu vou mostrar aqui, um servidor OData, facilitando você disponibilizar serviços da sua base de dados com pouco trabalho, né, basicamente zero de mão de obra, e você consegue disponibilizar um serviço na web dos seus dados. Meu nome é Cleberson Toro, né, e vou falar um pouco sobre o OData e depois vou demonstrar, né, um aplicativozinho carregando os recursos, disponibilizando esses recursos, como é simples a utilização do servidor OData MVC-BR. Primeiramente, falando sobre o OData, né, que é Open Data Protocol, é um protocolo, né, de informação que foi criado, né, na época, em 2007, a Microsoft criou esse protocolo para facilitar a integração, como criar padrões de integração de informação, porque cada um estava fazendo de um jeito e isso criava uma complexidade entre você tanto ler informação de servidor de terceiro, como entregar informação para terceiro também. Baseado nisso que eles viu que havia essa necessidade de ter um padrão de como comunicar, porque imagine só, há muitos tempos atrás, por exemplo, você iria comunicar com o Banco do Brasil, ele tinha lá uma estrutura de arquivos textos, que até hoje ainda se utiliza esses arquivos texto, tanto para enviar informação como receber informação em alguns produtos, citando aqui como exemplo o Banco do Brasil. Baseado nisso daí, então, por exemplo, para facilitar isso, foi-se criado o protocolo OData. Inicialmente, quando a Microsoft criou esse padrão, e aí começou a haver a necessidade de outras empresas entrar nisso daí, porque para se tornar um padrão mundial, eles tiveram que criar também, no caso, um comitê para poder isso aí ficar amplo e realmente que todos aderirem a esse tipo de padrão. Bom, em abril de 2015, né, foi enviado esse formato OData, baseado nesse padrão e criado o comitê, né, internacional para poder validar como que seria esse protocolo de informação, e para isso foi criado o ASIS, que é o site onde está todos os padrões ali e tem algumas empresas que fazem parte desse comitê. Para você ter ideia de como é importante essa questão do OData, algumas pequenas empresas aí, para vocês verem, a CA
a Citrix, IBM, a Microsoft que criou na época, a Progress, Red Hat, SAP e SDL. Essas empresas fazem parte desse comitê, e esse comitê é que valida de como que vai ser quando é criado uma nova tag ali de como vai ser essa informação e tal, é validado por essas empresas aí, que eles têm esse comitê, e é feita a validação para que todos, né, possam utilizar esse protocolo de comunicação aí, que é o OData. Falando agora sobre o servidor MVC-BR respondendo no padrão OData, por quê? No caso, a gente criou esse servidor, por quê? Justamente porque a gente via aquela necessidade de estar dentro de um determinado padrão. Porque se você pegar, no caso, o servidor MVC-BR, vamos dizer assim, ele deriva, né, do Delphi MVC Framework, do Daniel Tete, que ele não responde no padrão OData, o servidor do Daniel Tete. O que a gente fez? Pegou o servidor do Daniel Tete, né, e acrescentou o padrão OData nesse servidor, para ele responder pelo padrão OData, né? Com isso facilitando muito a forma de se trabalhar em disponibilizar serviço via HTTP, né? Então, para vocês terem uma ideia, o servidor do Daniel Tete, que é o Delphi MVC Framework, facilita muito, já de antemão, os benefícios dele em questão de quem utiliza aí, os padrões, como a Embarcadero indica do DataSnap. Basicamente é como se fosse um DataSnap, só que com algumas vantagens, ou vantagens, ou facilitadores, vamos dizer assim, que o servidor do Daniel Tete oferece. O que a gente fez? A gente pegou esse servidor do Daniel Tete, né, e colocou-se o padrão OData nesse servidor, para ele fazer as requisições, as respostas, né, para se tornar um padrão fácil de disponibilizar, né. Então, a gente colocou o padrão OData nesse servidor do Daniel Tete. Lógico que a gente fez algumas implementações de componentes, né, que eu vou mostrar para vocês, também para facilitar o desenvolvedor a utilizar o servidor MVC-BR. Com isso, dando uma facilidade muito grande de disponibilizar os seus serviços. Então, por exemplo, eu quero disponibilizar aqui para os meus clientes, um exemplo só, ele consultar a minha base de dados aqui, o determinado nome de um cliente, o telefone, o CNPJ ou algo assim. E facilmente, em poucos minutos, você consegue disponibilizar isso num servidor RESTful, tá? Ou seja, o servidor RESTful, ele responde dentro dos métodos do HTTP. Então, as URLs são convencionadas. Então, com isso, facilitando quem vai buscar esse serviço, no caso, ele simplesmente vai usar o GET, no caso, para consulta. Ele sabe que é a mesma URL, mas com os métodos de HTTP, de acordo com o método, é feito a chamada ao determinado serviço. Tá ok? Vou já demonstrar para vocês aqui agora, no caso, como que funciona o servidor. Eu tenho um servidor aqui, deixa eu pegar aqui o servidor.
aqui no exemplo aqui, eu estou pegando aqui o meu servidor local, que ele está executando aqui como standalone, aqui, tá? Esse é o servidor que está executando standalone. Ao eu executar o servidor, que é no caso aqui está como standalone, como você pode instalar o servidor como um serviço também, né? No caso aqui ele está como standalone. Eu chamando aqui a minha requisição localhost, estou chamando aqui localhost, coloquei na porta 8080, o recurso estoque, né? Então ele automaticamente ele já responde essa requisição que foi chamada aqui como um GET, né? Ele já responde aqui trazendo os 100 primeiros itens conforme está configurado para o servidor responder. Tá vendo aqui como eu chamei o estoque, então ele está lá o código de barra, o nome do produto, o código do grupo e tal. Se eu vir na minha base aqui, ó, eu fiz a consulta aqui, a mesma consulta, né? Então ele tá lá, o produto lá, broto de bambu. Eu vou alterar aqui só para vocês verem, tá? Que é esse aqui, eu vou colocar 3x aqui, tá? Vou dar o commit, né? Dar o commit aqui, tá? Então ele alterou ali, colocou uns 3x. Eu vou voltar aqui no meu serviço aqui, vou chamar novamente o serviço, ou seja, se eu dar um recarregar a página aqui, né, ele automaticamente já chamou, para vocês verem que está chamando lá da base de dados, tá ok? Eu tenho um outro servidor também aqui que está num servidor da Azure, né? No caso aqui eu estou chamando o serviço cliente, né, no caso, né? Então, quando eu chamo o serviço cliente, ele vai lá e faz a requisição e traz os 100 primeiros clientes. Então, aqui, ó, o cliente 0 é consumidor final e tal, e papapá, tá. Ok. Você está vendo que as requisições, aqui no caso, a gente está fazendo a requisição tudo GET. Quando você chama um URL pelo browser, na realidade você está fazendo um GET. Você poderia fazer um post, um patch, né, que é o que o aplicativo faz. Eu vou abrir um aplicativozinho aqui para vocês verem como que funciona essas requisições, a facilidade que vai trazer para você utilizar isso aí. O MVCBR ele tem alguns componentes, tá, que auxilia em fazer essas requisições via HTTP. Tá? O servidor responde todas as respostas do servidor MVCBR ou data em JSON. Tá? Então, automaticamente, você tem alguns componentes que facilitam você a fazer esse tipo de requisição e lidar com essas informações do lado do cliente, tanto que se fosse um aplicativo desktop, ou um aplicativo mobile, ou até mesmo um aplicativo web dentro do browser. Como que funciona? No caso, um exemplo aqui que eu coloquei, eu estou chamando aquele servidor online, né, mas eu poderia mudar aqui e chamar localmente, né, também, né, basta eu colocar quem que é a minha URL base, ou seja, onde que é o meu servidor e qual porta que ele vai responder, qual o recurso ou serviço que eu vou buscar nesse servidor. Né? No caso aqui, estou colocando o serviço clientes. Tá? Então, eu vou executar aqui esse aplicativo e depois eu vou explicar passo a passo cada parte do aplicativo e como que funciona para você disponibilizar um serviço seu de base de dados, como que o servidor é configurado, o que você precisa fazer para o servidor ser configurado para ele disponibilizar esse serviço via RESTful, ou seja, via HTTP
e respondendo para quem está fazendo as requisições, entregando um arquivo JSON lá para ser tratado essas informações do outro lado. Eu vou executar aqui para você ver o aplicativo, como que funciona a requisição. Eu vou fazer aqui, eu vou clicar em abrir tabela, depois eu vou mostrar o código, como é tão simples isso, né? Aqui no caso eu estou requisitando daquele servidor online, que é um servidor na Azure, tá? Então ele está buscando os dados dos clientes. Eu coloquei aqui, eu posso determinar, isso aqui são dotações OData, ou seja, eu falo assim, eu quero que só venham 5 clientes, né? Então, olha lá, ele dá o top de 5, né? Quantos registros tem lá? 5, né? Eu dei o top de 5, né? Se eu deixar 0 aqui, né? Ele vai abrir com o tanto que tiver lá, no caso só tem 63 clientes lá cadastrados, né? Aqui eu posso fazer, por exemplo, eu quero filtrar por um determinado campo. Qual campo que eu quero aqui? Vou colocar aqui nome, né, que contenha, no caso aqui eu vou deixar essa dotação, eu poderia estar usando aqui igual, né, que é equal, né, que é o e que, né, ou poderia usar o like aqui também. Até ver se está funcionando aqui. Vamos pegar aqui casa. Vamos aplicar o filtro. Olha lá. Então todos que tinha casa. Se eu pegar aqui, vamos ver assim, lá, CIA. Vamos ver se tem mais de um que tem CIA lá. Aqui tem CIA, que é Márcia, né? Aqui farmácia. Então, ou seja, onde tem CIA aqui, ó, associação tal, entendeu? Isso ele está fazendo o quê? Ele está mandando essa requisição. Se vocês olharem aqui, na realidade a requisição seria desta forma aqui, tá? Então, se eu pegar essa mesma requisição e colocar no browser, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu vou colocar aquela requisição aqui. Então, deixa eu tirar com uma barra a mais aqui. Aqui, se eu fizer essa mesma requisição no meu browser, tá lá, o que ele vai fazer? Ele vai trazer somente os clientes que tenha aquele filter, tá vendo? Porque isso é um padrão OData, tá vendo? Eu estou passando o recurso, ou seja, o serviço, aqui eu estou passando o serviço. Qual serviço que eu quero? O serviço é clientes. Eu poderia dar qualquer nome aí, tá? Esse nome aí, na hora que você faz a configuração do servidor, você diz qual o nome do serviço que você quer disponibilizar. Então, é o nome do serviço. Aí, dali para frente, é o padrão OData que determina como vai ser feito. Então, pelo padrão OData, filter. Então, eu estou mandando filtrar esse recurso que vai entregar alguma informação. Eu estou mandando filtra o nome, no caso a coluna, né? O nome que contenha, né? Eu estou usando, esse aí é o padrão OData, que contenha CIA, tá? Lembrando que a URL ela é case sensitive. No caso aqui, se eu escrevesse clientes em minúsculo, ele não funcionaria. Vou colocar aqui, só para vocês verem. Clientes. Para você ver, ele retorna lá o serviço não disponível para esse recurso. Clientes. Por quê? A URL ela é case sensitive. Agora, lá mas você colocou CIA lá no nome. Lá não faz parte da URL. Após esse dólar ali já não faz parte da URL. No caso, eu estou falando o seguinte, me traz que contém aquilo. Não importa se é maiúsculo ou minúsculo. Agora, a não ser que você tenha o seu servidor lá disponibilizando de uma tal forma que ele não reconheça aquilo. Mas a URL é case sensitiva. Agora, o que eu estou passando de parâmetro para ela não é. Né? Então, eu vou voltar aqui. Tá? Vou voltar aqui. Clientes maiúsculo. Clientes.
lá que ele vai retornar, ok? Então ele retornou quando tem erro. Ah, mas aqui o CIA você colocou em minúsculo. E se eu colocasse só o C maiúsculo? Não tem problema. Vamos lá. Ó, o que acontece? Ele vai trazer da mesma forma. Porque aquilo ali faz uma... É o que está, vamos dizer assim, é o que está dentro da sua base de dados. E como você vai retornar isso. Se a sua base de dados não está configurada para ser case sensitive, ele vai fazer a pesquisa. Agora, se a sua base de dados está configurada para ser case sensitive, aí sim ele possa não retornar ou retornar de acordo com a sua pesquisa. Tá ok? Voltando aqui, eu vou mostrar aqui também que quando, no caso aqui, lá o servidor não está habilitado para fazer alteração, se não me engano. Vou colocar um A aqui. Vou dar um update aqui, gravar, certo? E vou dar um app update. Você está vendo que ele já gerou, né? No caso aqui ele vai mandar como um patch, né? Isso é o componente que faz, tá? Já faz tudo isso automático, tá? Ele manda uma requisição para o servidor, tá? Da forma patch dentro dessa mesmo serviço, só que aí vai ser get, ele vai ser patch, e ele vai mandar o whole state para cada linha que você alterou, né? No caso aqui alterou, se fosse delete, aí ele ia mandar somente o ID e o state delete. No caso aqui é um modify, né? A gente fez uma modificação e enviou. Então ele envia qual campo que você modificou, qual ID que você modificou, para ele poder fazer o update lá na base. Desde que você configure que esse recurso que você vai disponibilizar, esse serviço, possa aceitar ou não os tipos de requisição. Como que você faz isso? No servidor, quando você configura os serviços que você vai disponibilizar, tá? Eu vou mostrar isso aqui passo a passo, como que você vai disponibilizar o seu serviço. Para disponibilizar o seu serviço, você tem que configurar um arquivo JSON com quais os serviços que você vai disponibilizar, qual o nome e qual a tabela, que no caso aqui a gente deu o nome de collection, que vai ser utilizado para esse recurso. No caso aqui, um exemplo, né? Eu estou disponibilizando o recurso aqui com o nome vendedor, tá? Que ele vai pegar a tabela vendedor do meu banco, o código de chave é código, quais os fields, os campos que eu vou disponibilizar desta tabela. Eu estou disponibilizando código, nome, telefone, celular e PDA PX. Quais os métodos que esse serviço pode fazer na minha base de dados? Ele simplesmente pode fazer get, ou seja, somente consulta. Ele não consegue fazer delete, nem post, ou seja, não consegue fazer insert, nem alteração, nem delete, ele simplesmente faz consulta, porque eu estou disponibilizando este serviço somente para consulta. Então, ou seja, evita de você estar disponibilizando um serviço e o cara possa tentar fazer um delete da sua base e algo assim, ou inserir em uma tabela que você não queira que insira. Tá? Então, de acordo com o que você faz a configuração do seu serviço, e você diz quais os métodos são disponibilizados. Um exemplo aqui, para esse serviço cliente, que é da Collection Clientes, eu poderia colocar outro nome aqui, tá? Eu poderia colocar aqui Func, por exemplo, ó, Func, disponibilizar como Func, ou se eu disponibilizar tudo minúsculo, aí aqui sim, aqui faz case sensitive. Então lá na hora de eu chamar a URL, eu tenho que chamar, no caso o meu servidor lá, /func, dessa mesma forma, porque ele é case sensitivo, tá?
Então, ou seja, eu posso disponibilizar um serviço func que é da tabela vendedora, ou seja, o cara não sabe o nome da sua tabela, você disponibiliza o nome do serviço que você quiser aqui, independente do nome da tabela que você tem na sua base de dados, né? Facilitando você colocar um nome mais fácil. Muitas vezes o cara tem, se você tem um banco de dados aí que são tabelas por código, porque tem gente que tem tabela TB001, TB002, e aí fica difícil a pessoa, por exemplo, ir consultar esse serviço, ou na hora de disponibilizar um serviço, você dá um nome mais convencional para a pessoa facilitar essa busca dessa informação. No caso aqui, por exemplo, eu estou disponibilizando os métodos de get, de post, de pet e put. Para quem? Para o meu recurso cliente. No meu recurso estoque, aqui um exemplo para vocês verem, eu estou disponibilizando um recurso chamado estoque, mas por sua vez esse recurso estoque busca dados de uma collection, ou seja, de uma view que eu criei, né? Eu criei uma view lá que junta o estoque mais alguma coisa e outra e tal, que disponibiliza determinados campos. Então eu disponibilizei o nome recurso como estoque, mas na realidade eu estou pegando de uma view essas informações para poder disponibilizar. Isso eu estou dando disponibilização de get, ou seja, só de consulta, tá? E aí eu tenho outras tabelas, que aí é get, pet, put, nenhum aqui eu deixei, acho que delete, que é realmente, a não ser que fosse uma coisa extremamente exclusiva, que você iria deixar a opção delete também, né? No caso aqui, se eu quisesse deixar disponível, delete, tá? Então eu disponibilizaria o método delete também, tá? Então esse é o arquivo de configuração. Como que funciona isso? Tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Você tem dois arquivos de configuração para o seu servidor funcionar, tá? Então você tem um arquivo que indica onde está a base de dados no seu servidor, qual a porta que você vai disponibilizar esse serviço, né? E exatamente o local onde está essa base de dados. Nesse caso aqui eu estou disponibilizando uma base de dados Firebird, tá? Aí eu passo o usuário e senha aqui. Esse aqui é um arquivo de configuração para o servidor, que na realidade ele vai estar é como se ele se tornasse um servidor HTTP, como se fosse um Apache, vamos dizer assim. Mas aqui no caso é mais parecido com um DataSnap do que propriamente um servidor realmente HTTP, Apache e assim sucessivamente. Sendo que o servidor MVC-BR já tem disponível, né, para ele alguns bancos de dados, de acesso a alguns bancos de dados. Por exemplo, o MySQL, né, o Firebird, Postgres, e estavam nos ajudando aí a desenvolver alguma coisa para Oracle, tá? E se todos tiverem disponibilidade aí de entrar, ver o projeto e nos ajudar aí com um pouco de código, a gente agradece. Aquele arquivo de configuração é onde, que nem eu citei, que você tem ali o local da base. E o seguinte, se vocês quiserem acessar o tireideletra.com.br, tem um artigo ali que ensina a configuração passo a passo do servidor. Então, eu configurando o servidor MVC-BR. Ele mostra os arquivos que você vai utilizar para fazer essa configuração, né, o que corresponde cada propriedade desse arquivo, né,
Então, facilitando você fazer essa configuração. Sendo que nós temos hoje lá, que eu citei anteriormente, né, Firebird, Postgres, MySQL e o SQL Server da Microsoft disponível para ser utilizado com o servidor MVCBR. E aí peço que quem tiver um interesse e quiser ajudar a gente a estar escrevendo os drives para outros bancos de dados, aí a gente fica disponível aí para todos. Isso aí é gratuito, né? No caso é para a comunidade, né? Então aqui no site a gente tem esse ajudando a você fazer essa configuração facilmente. Então vá lá no tireideletra.com.br, né? No caso o artigo, se você quiser ir direto no artigo, é esse link aqui, você vai direto no artigo configurando o servidor MVCBR, que é o tireideletra.com.br /interrogação M igual a 2017-06, tá? E esse artigo vai te auxiliar aí a configurar facilmente o seu servidor MVCBR, tá ok? Então, mostrando todas as propriedades. E tem um vídeo também mostrando como o servidor funciona. Vamos voltando aqui ao nosso aplicativo, só para facilmente vocês entenderem. Como que se eu coloquei os componentes na tela, como que eu vou fazer a execução desse componente para ele buscar essa informação conforme foi configurado. No caso, o componente ali, o dataset builder, né, você passa quais os parâmetros que você quer passar e dá um execute, né? Então, ou seja, você faz a configuração da URL base, né, que é o seu servidor, né, qual o serviço que você vai utilizar, né, e só dá o execute, ele já automaticamente vai buscar esses dados no servidor e trazer. Aí como que eu apresento esses dados? A gente criou também um OData FD Main Table, que simplesmente eu só ligo esse FD Main Table com o meu ODataSet Builder. Tá vendo aqui? Eu faço a ligação entre esse componente com esse. E aí esse componente, como todos conhecem, aí ele é ligado em dataset, data source convencional nele, e por sua vez ele trabalha em memória, é um main table normal, né? Com a única diferença por que a gente usou esse OData FD Main Table, porque a gente fez algumas melhorias na questão do delta dele, porque você traz em cache as informações. Aí, por exemplo, você pode fazer alteração, delete, insert, várias operações em memória aqui do lado do cliente. E depois você fazer o que? O app update, ou seja, enviar para o servidor essas informações que você alterou, incluiu, deletou e assim sucessivamente. Com isso, essa alteração que a gente fez, essa melhoria no Delta, foi justamente para ter uma melhor performance. No DataSnap, quando você faz, por exemplo, um delete, ele manda, se você tiver uma tabela que tem lá 200 campos, ele traz os 200 campos, você dá um delete, ele envia os 200 campos lá para o seu servidor. Né? Isso dando um exemplo hipotético. Já aqui no caso, mesmo que você tenha os 200 campos, você buscou e você mandou deletar esse registro, ele dá o envio somente da chave, né, da chave e o whole state como delete. Ou seja, ele não envia os 200 campos para o servidor. Tá? Então, isso é uma citação simples, mas que muitas vezes você trabalhando com mobile, com 3G, que é um canal muito pequeno de tráfego de informação,
Isso facilita muito, dá uma performance bem melhor quando você lida com uma massa de dados um pouco maior. Tá? Então, facilmente eu ligo o meu OData Dataset Builder aqui com o meu OData FD Main Table. Tá? Então, eu ligo aqui. E aí, o Main Table eu ligo com o dataset aqui, o Data Source convencional. E, por sua vez, eu ligo com a grid. Né? Aí, normalmente, eu ligo a grid com o meu Data Source. Né? Então, até aí não mudou nada. Continua o que todos fazem, o arroz com feijão, que é aí dá o edit, delete e assim sucessivamente, padrão. E aí a única diferença é que nem quem trabalha com cliente server, por exemplo, sabe que tem que dar o app update. Então o app update, o que ele faz? Simplesmente é o que? Eu vejo se tem alguma pendência, né, no main table, né? Se tem, eu faço o quê? Aí no caso aqui eu estou simplesmente pegando aqui o que tem lá no cache de alteração lá do que foi feito, né? E mostrando aqui nesse memo aqui, só para vocês verem a operação. E simplesmente tá vendo? Eu pego o meu FD main table e dou um app update. Quando ele faz esse app update aqui, por isso que a gente criou esse OData FD main table. Na realidade, esse app update, o que ele faz? É como se ele fizesse o app update lá no builder, ou seja, ele entende que é para enviar para o servidor. E aí ele envia, lógico, na dotação JSON, né, que é o que o servidor lá reconhece, o servidor OData reconhece no padrão JSON também, para poder lidar com essas informações lá e gravar na base de dados. Né? Então é bem simples, bem fácil de se utilizar, né? Então, então essa é um dos mecanismos aí simples de se trabalhar com o JSON aí, OData. A gente tem como que eu iria configurar a minha base de dados para disponibilizar isso. Né? Falar assim, vou ter que escrever tudo o que eu for lá, vou ter que escrever tudo isso e tal. Não. A gente tem um facilitador que até inclusive no FormBR, o Isaac, até inclusive ele citou que ele não lembra de onde foi que ele teve acesso a um produto que já gera para a gente esse arquivo aqui de acordo com com o que você quer disponibilizar da sua base de dados. Tá? Quando você abaixa o MVCBR, tá? Ele já traz para você um produto, um executável, né, no caso, que até inclusive a gente agradece aí a Elisângela que fez aí uma alteração e tal nesse Metadata Generator. Esse Metadata Generator, o que ele faz? Ele gera para você aquele arquivo. Tá? Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ó, gera o Data Service Model, ele vai justamente fazer isso. Mas como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu tenho que me conectar numa base. Né? Então aqui, ó, vou me conectar numa base, certo? Aqui eu já tinha configurado, mas você pode configurar uma nova base clicando aqui. Então, por exemplo, aqui, quando eu conectei nesta base, ele me mostrou aqui todos as tabelas que eu tenho naquela base, tá? Então, aí eu quero disponibilizar a tabela, vamos pegar aqui a tabela, vamos pegar aqui, tabela notas, certo? Posso selecionar mais de uma tabela, né, ou só uma tabela e só alguns campos, né, na verdade eu seleciono por tabela. Então vamos pegar aqui notas e vamos pegar aqui,
NFCompra. Então eu selecionei, tá vendo? Eu selecionei duas tabelas e vou mandar gerar o arquivo. Ele já gera para mim. Aí o que eu faço? Eu recomendo, né, para ficar fácil de você enxergar, então você copia aqui. E eu recomendo você utilizar esse sitezinho aqui, ó, que é o JSON, né, JSON Lite, JSONLint.com. O que ele faz? Ele faz uma validação desse JSON. Aqui, ó. E aí nessa validação ele coloca numa estrutura para ficar fácil a leitura e tal, tá? Então automaticamente ele dá aquela estrutura já, o serviço, né? E aí você pode pegar aqui e modificar. Por exemplo, eu não quero disponibilizar como NFCompra, eu quero disponibilizar esse serviço aqui com outro nome. Aí você troca o nome que você quer disponibilizar. Ah, eu não quero disponibilizar delete aqui, ó. Você vem aqui e deleta essa palavra delete, tira ela do método, né? Ah, não, aqui eu só quero deixar o método get. Então você pode tirar os outros métodos, né? Assim deixando disponível somente o método get, né? Então facilmente você consegue disponibilizar serviços da sua base de dados você vê, com poucos cliques você já disponibiliza esse serviço aí facilmente, tá ok? Bom, para finalizar, eu vou colocar aqui, quem tiver alguma dúvida a respeito do servidor MVCBR e quiser trocar informação, tá aí meu e-mail, né, meu Face e meu Twitter. Peço também que todos possam contribuir com o projeto, que é um projeto open source, tá? Contribua para ter aí benefícios aí para a comunidade, tá ok? Um grande abraço e um Feliz Natal a todos. São os votos de Cleberson Toro. Tá ok? Um grande abraço.